Boa noite, pessoal. E a graça e a paz do Senhor Jesus. O cenário é um pouco escuro, todo mundo sabe já como que é, né? Mas o brilho é o do Espírito Santo, amém? Então, nessa noite eu vou falar um pouco da trajetória da minha vida. Veja bem. Aos meus 13 anos de idade eu fiz lambança. Sabe o que é um ser humano ser desordenado e não ter uma instrução verdadeira segundo a verdade? Fui eu. E quando o ser humano anda em uma... como é que eu posso dizer, meu Deus? Quando o ser humano anda desinstruído, não tem instrução ampla a respeito de X e Y, ou seja, do certo e do errado, ele termina colocando o braço entre as pernas. E todos somos sabedores que ninguém anda quando coloca o braço entre as pernas. Amém? Eu vou falar para meus irmãos, como nativo de uma comunidade muita rebelde, semelhantemente Sodoma e Gomorra, eu caí no mundo do pecado ainda na minha infância. Só que o pecado que eu cometi foi um pecado grave, um pecado que fez com que diversas pessoas viessem entristecer o coração de contra a minha pessoa. Quando eu caí em pecado ainda em minha infância, o mundo, ele acreditou que poderia me julgar, condenar, escrever uma história e depois condenar. Porém, o mundo não sabia que eu seria um escolhido, já era um escolhido de Deus. Entendeu, irmãos? Então aconteceu o quê? Aos meus 13 anos de idade eu pratiquei pecados tristes. Pecados que fez com que diversas pessoas viessem entristecer, endurecer o coração e com a dureza de coração viesse a lutar, me entregando às trevas, a ponto de querer matar-me. Só que a minha história, ela tinha sido escrita com uma caneta de ouro. Jesus Cristo. Amém, povo de Deus? Então o que aconteceu? Essa minha história foi escrita por Jesus. Porém, muitas das vezes, o inimigo das nossas almas, que se rebelou no paraíso contra Deus, se rebelou no paraíso contra Jesus, se rebelou no paraíso contra o Espírito Santo, ele também se rebelou a mim, a ponto de fazer com que eu viesse, através das minhas falhas, erros e pecados, entristecer grandemente o coração de uma família. E essa família me entregou ao candomblé, me entregou a macumba, me entregou aos orixás, Oxus da terra. Amém, povo de Deus? Me entregou aos Oxus da terra. Foi. E em um certo período da minha vida, eu vivi como um cavalo. Sabe como que é um cavalo? É um animal irracional. Age sem pensar, vive sem pensar, comendo de pasto em pasto e fazendo de acordo com o que está escrito para um cavalo viver segundo os pastos da vida. Porém, quando Satanás se aproxima de um pequenino filho de Deus, ele aproxima-se com o intuito de fazer com que o ser humano transforme-se em um cavalo dele. E o cavalo faz o quê? Uma indagação para vocês. O que o cavalo faz?
quando o seu dono monta em cima, obedece todas as coordenadas. Bora, pra cá, pra cá. É assim, né? Semelhantemente é o homem e a mulher quando vive de acordo com o mundo. Quando Satanás, com suas garras, se aproxima de um pequenino ser humano, ele monta nas costas dos filhos de Deus, filho, porque a pessoa não nasce macumbeiro, a pessoa não nasce prostituta, não nasce maconheiro, não nasce cracoleiro, ela não nasce cheirador de pó. O que acontece é que o inimigo multa nas costas do povo de Deus, coloca uma bride, uma rédea e conduz. Então, por muito tempo da minha vida, eu fui conduzido por quem? Por Satanás. Satanás, ele foi o meu condutor durante muito tempo da minha vida. Satanás, ele resolveu aproximar-se da minha pessoa, adentrar a minha casa por intermédio do candomblé, da macumba e da umbanda. Mas eu vou dizer, através da minha busca, através do meu conhecimento, de buscar muitos anos de busca, irmão. Eu conheço a umbanda, a quimbanda, né? Eu conheço a umbanda, a quimbanda e o candomblé. Nunca me envolvi, mas eu conheço a umbanda, a quimbanda e o candomblé. Eu conheço a macumba em si. Não conheço tudo, mas eu conheço partes. E por a minha pessoa conhecer partes, eu consigo me reerguer, por mais que eles façam o que eles quiserem fazer. Entendeu como que é povo de Deus? Então, o inimigo ele nos faz de cavalo, monta por cima de nós, e ele faz da nossa vida o que ele quer, deseja e bem entende. Quando nós não somos conhecedores da palavra de Deus, quando não somos um vaso escolhido como Paulo foi. Amém? Então, eu tenho uma intimidade tremenda com Jesus Cristo, sou profeta. Não ia abrir a minha boca para dizer que seria um profeta se eu não fosse. Da mesma forma que eu abro a minha boca para dizer que fui um ladrão, fui homicida, fui assaltante, fui ladrão, fui pilantra. Um dia eu abro a minha boca hoje para dizer que eu sou um profeta de Deus, escolhido por Jesus, porém não ando em congregação nenhuma, porque Deus sabe os porquê e os porém da vida. Amém? Mas eu vou falar para meus irmãos. Aos meus 13 anos de idade, eu pequei, errei grandemente contra uma família. E todos somos sabedores que quando a gente erra com alguém, mata, rouba, destrói, faz os desígnios de Lúcifer na planta da terra, o que ocorre? Aquela família que foi vítima dos nossos erros, elas, quando não se vingam por mão própria ou desejo próprio, elas nos levam ao candomblé, a macumba, porque a macumba é uma força negativa do mal que faz com que o ser humano venha se achegar até a morte através daquela força negativa, vindo das trevas. Amém? Ou aquela família que foi lesada por alguém, ou ela se vinga por conta própria, com suas próprias mãos, ou ela leva para o candomblé, ou ela paga pistoleiro. Eu passei pelos 2 estágios. Por a minha pessoa ter errado com uma família que era todo mundo direito,
o povo achou de me entregar às trevas, ao candomblé, a Umbanda e a Quimbanda. E vendo que a Umbanda e a Quimbanda ainda então não tinha triunfado contra a minha vida, me entregaram aos pistoleiros da vida, a pistolagem. E Deus, mais uma vez, Ele me deu a livrança, com a graça e a glória do Senhor Jesus. Vou falar para os meus irmãos. Todos nós, humanos, temos uma história de vida e temos um processo a poder percorrer. Todos nós que somos seres humanos, nossas vidas, ela tem um desígnio que foi designado pelo Senhor nosso Deus, que foi Ele que nos fez, fortaleceu e capacitou. Amém? Vou deixar um exemplo para os irmãos. Aqui é um livro. Mesmo que seja a boca de Deus, mesmo que aqui seja Deus falando com o seu povo, com os seus ungidos escolhidos, não deixa de ser um livro. É um livro. Amém? Porém, o que eu quero passar para os meus irmãos é isso. Um livro que... A Bíblia é um livro que revela o início e o fim e toda a trajetória da humanidade. Amém? Mas o que eu venho passar para os irmãos é isso. Todo livro tá vendo essas letras? Esses números que vem escrito aqui, se o ser humano ele for um leitor, ele já observou, viu, por mais que não esteja analisado, ele já observou e viu que todo livro tem uma numeração com algumas pautas de algo, por mais que o ser humano viu. Isso é um sumário. O que significa o sumário, irmão César? O sumário significa o início e o fim daquele livro e as referências, as partes referenciais de de onde o ser humano vai buscar o conteúdo, vai encontrar o conteúdo que ele busca. Tá deixando entrar? Todo livro tem um sumário e a nossa vida não é diferente. Porém, na minha vida, falo da minha vida, o inimigo, ele resolveu fazer da minha vida um falso sumário. Um falso sumário. O sumário indica aonde a pessoa encontra as referências e os capítulos da busca. Nossa vida é feita de capítulos. Porém, muitas das vezes, o inimigo ele se aproxima da nossa vida com uma fúria imensa e sagaz, tão terrível, que ele resolve não só lutar ou tentar fazer um sumário da nossa vida, como prescrever toda a nossa história. Prescrever, porque prescrever é algo que a pessoa já viu e reescreveu. Porque quem escreve nossa vida é Cristo. Nossa vida, nossa história foi escrita no céu. Perante o Senhor nosso Deus, o Senhor, o Salvador Jesus Cristo e todos os anjos do céu como testemunha. E o inimigo ele vê que a fúria em nossa vida é terrível e ele resolve fazer um falso sumário, até mesmo escrever algum capítulo da nossa vida. Vou dizer, irmão, não deixe o inimigo sapatear na vida de vocês a ponto de fazer com que ele venha lutar para reescrever uma falsa história
Na sua vida não, irmão. A sua vida e a minha vida foi escrito com caneta de ouro, pela mão do Todo-Poderoso. O eu sou, antes de tudo existir e acontecer, ele já era, que é o Senhor nosso Deus. Amém? Então aconteceu isso na minha vida. Nos meus 13 anos de idade eu errei. Hoje eu sou um homem. Antigamente eu era uma criança. 13 anos é uma criança. Não é fato que se um homem de 30 anos se envolver com uma criança com 13 anos de idade, ele está infringindo as leis, as regras da justiça, vai pagar pelo crime, pedofilia. E quando eu tinha 13 anos de idade, o inimigo se aproximou de mim com uma fúria sagaz, intensa e imensa, a ponto de fazer com que eu vinha pecar e até mesmo cometer crimes. Ainda na minha infância. Mas por que tudo aconteceu? Porque Deus escreveu a minha história. César, com um C agudo, grandão, resolveu o inimigo reescrever a minha história e escrever um falso sumário ou até mesmo um capítulo da minha vida. Venho passando por prova, venho passando por luta, mas porém todo ser humano é sabedor que todo aquele que verdadeiramente aceita, se converte e busca Jesus, tem que passar pelo procedimento da prova. E eu estou nesse procedimento da prova. Porém, a prova só me deixa forte, porque eu não conheci o evangelho da boca do homem. Fácil é você ouvir algo da boca do homem e você crer, acreditar, porque somos sabedores que o homem mente, é mentiroso e enganoso. O que foi fácil para mim foi saber que eu era um escolhido de Deus e que era Ele que estava conduzindo toda a minha vida e que eu sabia que ia passar por dias difíceis. Como me encontro passando. Para mim é uma glória. Para mim, todo procedimento que o inimigo das nossas almas, utilizando pessoas que são conhecidas como diabos na planta da terra, que faz com que a palavra de Deus venha a ser distorcida, que faça com que a gente que verdadeiramente somos escolhidos venha morrer na arena. Não vai. A não ser que queira. A não ser que o ser humano ele queira se submeter a ser morto pela mão de Satanás, até mesmo porque quem é profeta, quem é de Deus, sabe quando algo vai bem, quando algo está certo e quando algo está acontecendo errado, irmão. E outra que eu vou dizer, meus punhos magros, eles já estão adaptados a dar murro em ponta de faca a vida toda, todos vazados de faca, porque eu tive que lutar pela minha vida, aonde se eu não tivesse lutado, eu tinha padecido. Amém? Então, levanta a guarda e não deixe Satanás entrar. Satanás é o inimigo não só de Deus, ele é o inimigo do povo de Deus. Satanás ele quer fazer com que o povo de Deus venha ser morto na arena de combate, aonde o nosso principal inimigo é ele. Só que ele é astucioso. Ele é astucioso. Então isso aconteceu na minha vida, meus irmãos. Aos meus 13 anos de idade eu fui entregue ao candomblé, que é uma força negativa, inimiga da força de Deus. Porém, Deus livra o seu povo de todas as astúcias e ciladas, tanto do candomblé, da umbanda, quimbanda, como de Satanás. Porém, para isso acontecer, o ser humano tem que estar alicerçado onde? Na verdade, a Bíblia. Então, fizeram um falso Satanás sagaz, ele fez
um falso sumário a respeito da minha vida. Satanás, ele fez com que pessoas viessem reescrever em cima da caneta de ouro de Jesus um falso decreto e até mesmo um falso capítulo para a minha vida, sem saber quem eu era. Você e eu, por mais que pecadores que sejamos, somos filhos e filhas de Deus. Vocês, como eu, sendo filhos e filhas de Deus, vai chegar uma ocasião de enfraquecimento espiritual, principalmente quando o ser humano ele passa por procedimentos candombléticos, de macumba, de quimbanda, de egum ou até mesmo de voodoo. Entendeu, irmãos? Porque Satanás ele não consegue me pegar na esquina, nem na curva, nem no candomblé e nem em lugar nenhum. Esquece! Fazer que nem falava aquele MC, esquece! Não pega. Por quê? Porque eu conheço Jesus, mas eu conheço também Satanás, eu sei quem que é ele. Eu conheço diversos artigos da bruxaria, Umbanda, Quimbanda, eu conheço as voodoos, eu conheço os egus, eu conheço diversos artigos de candomblé, meu irmão. Por quê? Porque eu fiquei 10 anos apenado, eu fiquei 10 anos condenado, eu fiquei 10 anos morando no sistema prisional e conheci diversas pessoas de diversas raças, pessoas de diversas índoles, pessoas de diversas culturas e várias religiões, porque até mesmo o macumbeiro e o candomblezeiro, ele acredita que está seguindo uma religião. Religião não salva e também não condena. Pode condenar o ser humano quando ele não conhece a Deus, né? Então, escrever um falso sumário da minha vida, acreditando que poderiam escrever o fim. Escreveram, não sei se 1 ou 2, 3, não sei, alguns capítulos da minha vida, acreditando que eles poderiam me dar o checkmate e decretar o que seria o meu fim, né? E aí Jesus Cristo se levantou do seu alto trono e disse: lute, que eu vou te dar a vitória. A minha vitória não é dinheiro não, irmão. Não, não é. Minha vitória não é status nem fama não, irmão. Não, não é. A minha vitória, irmão, é amanhecer e respirar e saber que eu tô vivo. Meu pai e minha mãe. Amém. E o inimigo, como ele já tinha feito um falso sumário, como ele tinha escrito, quer dizer, alguns capítulos da minha história, ele acreditou que teria o poder e a autonomia de escrever o livro da minha vida, a minha história até o dia final. Ele quebrou a cara, porque Jesus Cristo, quando ele escolhe, ele pode até permitir algumas coisas ocorrer. Ele pode até permitir a dor, o caos e a perseguição assolar. Mas quando a gente dobra o joelho e invoca o nome do Todo-Poderoso, ele se levanta. Eu sou um profeta. Desde a minha infância, tinha algo sobrenatural diferenciado em mim, onde ninguém conseguia discernir o que verdadeiramente era. Eu já sofri mais de 100 tentativas de homicídio, 2 vezes no UTI. Quem me conhece sabe que é verdade. Mais de 100 tentativas de homicídio, tentativa de sequestro e sequestro em êxito. Eu já passei e Deus me tirou da mão da garra dos opressores. Eu sou um profeta. Eu tenho o dom de Deus. Eu oro, o ser humano fica bom. Eu profetizo e acontece. Ah, irmão César, então por que você não profetiza a sua riqueza? Irmão,
Não é assim não, irmão. O profeta, se as pessoas forem se aprofundar de acordo com a Bíblia, pautado na verdade, vai ver que todo o povo de Deus passou por afronta, humilhação, perseguição e pobreza, escassez. Dinheiro é bom. Dinheiro paga dívida, faz com que a gente venha luxar, usufruir de ter o mesmo. Mas dinheiro não eleva o ser humano ao alto céu, não. Todo mundo sabe, virei ladrão. Virei ladrão com a ambição de ser rico. Tentei precipitar o querer de Deus em minha vida. Paguei pena. Foi a melhor coisa da minha vida. Não os roubos nem as vítimas que eu fiz, mas a prisão. Porque foi na prisão que Jesus se revelou a mim. Amém? E hoje eu estou aqui para mostrar e dizer a cada um das pessoas que resolveram se levantar contra mim que todo livro tem um sumário. E dentre os sumários existe o capítulo dos livros. Porém, o inimigo ele pode escrever, tentar reescrever, porque a nossa história já está escrita no livro dos céus, no livro de Deus. Amém? Quando o Senhor Jesus fala que 1000 caiam ao teu lado e 10.000 à tua direita, não é uma simples frase não, irmão. Eu sou prova viva. Inclusive hoje, o que aconteceu? Fizeram com que eu viesse passar por algum questionamento, apenas com a base de querer me prejudicar, porque sabem que eu me encontro processado e através de um questionamento e uma palavra maldita, um ser humano ele pode chegar e ele disse isso, questionamentos. O inimigo ele pode me questionar da forma que for, como dizia o velho Raul Seixas. Prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter uma opinião formada sobre tudo. Eu sou o oposto de Raul Seixas. Eu tenho uma opinião formada sobre tudo. E eu não vou segundo o que o ser humano quer que eu vá. Eu ando, vivo de acordo com a palavra de Deus. Por mais que não ande na igreja, eu ando vivo segundo Cristo. Eu ando vivo segundo o princípio e o fim. E eu tenho uma opinião formada sobre tudo. Raul Seixas não tinha. Ele preferiu ser uma metamorfose. Eu não sou. Esquece. Eu não sou uma metamorfose ambulante. Eu tenho uma opinião formada. Não é sobre quase tudo, não. Eu tenho uma opinião formada sobre tudo. Porque esse país que nós moramos, residimos, chama-se Brasil. E no Brasil temos direito de expressão. Então, se Lula ou Bolsonaro tem a autonomia de se expressar, todo ser humano civil também tem. Amém? Então, eu opino em ter uma opinião formada sobre tudo, porque a opinião que eu tenho formada, muitas das vezes erroneamente, sobre tudo, é uma opinião que é minha, mas sou inspirado no contexto verdadeiro de Cristo, da verdade. Amém? Então que todos venham se cientizar que fui levado para o candomblé ainda na infância. O inimigo montou em minhas costas semelhantemente eu fosse um cavalo. E os meus inimigos, ainda mesmo sem eu saber que eles seriam os meus inimigos, me levaram para o candomblé. E a macumba, juntamente com Satanás, tentou escrever o sumário da minha vida e prescrever alguns capítulos da mesma. Porém, Deus é o Todo-Poderoso. E uma palavra que eu deixo para cada um dos meus irmãos hoje é essa: do homem são os planos, mas a resposta final vem da boca do Senhor, o nosso Deus. Amém, povo de Deus? Que fica todos com a graça e a gloriosa paz do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Amém.